Vamos louvar a Deus agora. Texto de Gálatas. Hoje, igual da última vez, vamos fazer um pouquinho diferente. Não trouxe nenhum tema específico, mas eu trouxe um texto que tem feito parte de um estudo que eu tenho feito, e eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Texto de Gálatas, capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, versos 23 e 24, até o capítulo 4, versículo 7. Então, nós vamos ler Gálatas, a partir do capítulo 3, o finalzinho dele. Nós vamos ler só os versículos 23 e 24 do capítulo 3. E depois nós vamos para o capítulo 4 e vamos ler do 1 ao 7, certo? Vamos, mais uma vez, ler de forma alternada para que todos participem e até para que o texto fixe melhor nas nossas mentes. Versículo 23 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aí vamos lá para o capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém. Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez, te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos comprou com teu sangue, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos redimiu e nos deu a salvação através do seu Filho Jesus. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai, porque sabemos que não somos dignos, sabemos que não merecemos estar aqui, sabemos que não merecemos, Pai, sequer estar diante da tua presença, Deus. Ainda assim, o Senhor nos dá esse privilégio de chegarmos até Ti, de sermos ouvidos e de termos as nossas orações respondidas. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tens feito. Fala ao nosso coração, ensina-nos mais da Tua palavra e faça com que essa semente produza frutos na terra fértil do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O nosso querido amigo, conhecido de todos nós, amados por muitos, odiados por mais ainda, João Calvino, ele certa vez, como diz o pastor, certa feita, ele iniciou um de seus livros dizendo o seguinte: todo conhecimento verdadeiro e sólido que temos se divide em duas partes: conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Essas duas coisas estão tão conectadas que é difícil dizer qual vem primeiro. Essas são uma das primeiras linhas do livro mais famoso de Calvino, As Institutas. E ele define que, basicamente, aquilo que importa saber sobre a vida, tudo aquilo que nós temos para entender a realidade, passa por duas coisas: quem é Deus e quem somos nós. Aqueles que conhecem a Deus, e aí citando um outro presbiteriano, chamado John Flavel, os que conhecem a Deus são humildes, porque reconhecem a sua pequenez, reconhecem o seu tamanho. E aqueles que se conhecem, ou seja, conhecem a si mesmos,
eles são incapazes de se orgulhar, porque, de novo, percebem o tamanho de Deus e o tamanho de si mesmos. Então, toda a nossa vida, todo o nosso culto, tudo isso depende e é moldado do entendimento que nós temos sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Todo o nosso culto, toda a nossa religiosidade, toda a nossa forma de viver a vida vai passar por quem sou eu e quem é Deus. No nosso texto de hoje, Paulo ele vai ajudar a gente a entender a realidade humana que envolve tanto o conhecimento da nossa própria condição, quanto a nossa condição com relação a Deus. E ele separa isso de uma forma muito comum para todos nós. Nos textos que nós lemos, ele faz uma distinção entre antes de Cristo e depois de Cristo. Qual era então o nosso estado antes de Cristo? Gálatas 3, 23 vai começar dizendo que todos nós estávamos debaixo da lei. Antes que viesse a fé, antes que viesse aquele em quem nós cremos, Jesus Cristo, nós estávamos sobre a tutela, nós estávamos debaixo do cuidado da lei. E nela nós fomos encerrados. Até na versão da Ara traz o aio, né? Inclusive é uma palavra bonita, quase dá para pôr de nome em alguém, né? Aio, o que é aio? Aio é justamente você estar confinado, ou entregue, ou encerrado, ou sob a custódia de algo ou de alguém. E Paulo, ele trata o mesmo tema lá na sua carta aos Romanos, quando ele diz que os gentios que não têm a lei e fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam leis para si mesmos. Então todos aqueles que não são judeus e não conhecem a lei, todos aqueles que nunca ouviram falar sobre a Bíblia, sobre Deus, ou até aqueles que ouviram alguma coisa, mas não conhecem a lei de Deus, quando eles fazem o que é certo, eles se tornam lei para si mesmos. E Paulo vai dizer que esses mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado também pela consciência deles, que tanto os acusa quando fazem coisas erradas, quanto os absolve quando eles fazem a coisa certa. Então Paulo está dizendo que nós, antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo, todos nós estávamos mortos, perdidos e debaixo da lei, ainda que desconhecêssemos essa lei. Mas não da lei de Moisés, estávamos debaixo da lei de Deus, que está gravada em nosso coração. E aqui a figura não é só de alguém que busca o caminho, como o gentil que busca saber qual é o caminho certo a prosseguir, mas nós estávamos debaixo dessa tutela como alguém que é inimigo dessa tutela, inimigo da lei de Deus. E um inimigo mortal, que de vez em quando acaba acertando uma porta, acertando outra, mas que, no geral, está sempre indo para o caminho errado. E nesse estado, nós todos estávamos longe de Deus. E é isso que Paulo chama de estar sobre a tutela da lei. Vocês estão sobre o cuidado da lei. Mas tem também aqueles que conhecem a Deus, como o povo judeu, como aqueles que nascem na igreja. Eles também estão sobre o cuidado da lei, porque eles aprendem desde cedo o que é a lei. Qual é a lei que Deus exige. E essa lei guarda essas pessoas. Então Deus ele institui a lei na realidade do pacto, lá com Moisés, pensando em duas coisas. Primeiro, essa lei serve de prisão e de guarda. E, portanto, eles são temporários. Prisão por quê? Porque ela aprisiona as pessoas por conta da sua consciência, por conta do peso que é servir a lei e nunca ser o suficiente. Mas ele também tem o fato de que a lei ela serve como uma prisão e um guarda para que essas pessoas não façam aquilo que é errado. Então, se ela aprisiona de um modo que te deixa culpado, no sentido de você é incapaz de cumpri-la, ela também te aprisiona ou te guarda no sentido de que você não vai sair dali para fazer aquilo que Deus odeia. Então, a lei como guardião, ela te guarda de viver uma vida longe de Deus. Ela te guarda de viver uma vida que quebra a vontade de Deus sistematicamente. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a lei, como guarda e como prisão, é um instrumento temporário. Porque os que guardavam a lei, guardavam confiando no quê? Que mesmo quando errassem, o sacrifício que eles fariam lá no templo, ou antes do templo, lá no tabernáculo,
esse sacrifício seria suficiente para os seus pecados serem perdoados. A fé deles não estava em matar o animal, mas em que Deus, ao ver aquele sacrifício, perdoaria os seus pecados. Então a fé deles era em Deus, que efetuava o perdão. Por isso, quando Cristo veio, não se há mais necessidade de toda essa burocracia. Mas a lei também guardava esse povo, como eu disse, de viver debaixo da ira de Deus. Porque a lei dizia, não inveje, não mate, não roube, não adultere. Justamente para que as pessoas não caíssem debaixo da ira de Deus. Então, Gálatas vai dizer que, vai nos transmitir a ideia de que todos nós que estávamos longe de Cristo, tanto os que nasceram na igreja, ou nasceram judeus, quanto aqueles que não conhecem a Deus, todos estavam encerrados, aprisionados, confinados debaixo da lei. E essa pessoa, nessa realidade, era uma pessoa como que presa numa gaiola. Assim como nós vemos no texto de Paulo aos Romanos, onde nós vemos que Deus prendeu todos na desobediência, assim como nós vemos também em Romanos 8, onde é dito que toda a natureza, toda a criação está sujeita à frustração por causa daquele que a sujeitou, e ela geme por causa dessa escravidão. Então essa é a realidade de nós antes de Cristo. De todos nós. Lá em Romanos 7, capítulo 14, versículo 24, Paulo vai retratar uma figura que é muito mal interpretada. Ele vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Mais à frente ele vai dizer que e nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E ele vai citar o célebre versículo: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E por que eu disse que esse versículo é muito mal interpretado? Porque às vezes a gente acha que Paulo, por estar dizendo essas coisas, Paulo sendo Paulo, passando por isso, então quer dizer que eu também, como cristão, posso afrouxar um pouco as minhas rédeas. Porque olha, Paulo sendo Paulo, faz o que ele não quer, e o que ele quer ele não faz, eu que estou errando sempre, tem uma desculpa. Estou errando porque é o pecado que habita em mim. Por isso que Deus, mais uma vez eu pequei. Por isso que Deus, olha, o Senhor sabe que não é culpa minha, é o pecado que habita em mim. O problema é que Paulo não está necessariamente descrevendo a vida de um cristão, mas de alguém que conhece a lei e de alguém que é prisioneiro dessa lei e prisioneiro do pecado. Porque quando Paulo fala que é o pecado que o faz fazer aquilo que é errado, ele está dizendo, olha, eu sou escravo desse pecado. É esse pecado que está me dominando. E se o pecado está dominando é porque o Espírito Santo não está presente. Porque onde há o Espírito, o pecado não domina. Então essa não pode ser a realidade do cristão. Se um cristão se vê nessa realidade, primeiro, provavelmente ele não é cristão. Provavelmente falta-lhe nascer de novo. Ou falta o Espírito Santo. Ou talvez falte ser cheio. Talvez está distante. Talvez se apartou do caminho do Evangelho. Mas essa não é a vida de um cristão. Essa é a vida de alguém que sente culpa porque sabe o que é certo. Porque cresceu na igreja, porque os pais falaram, porque os avós falaram. E mesmo assim essa pessoa decidiu não viver uma vida diante de Cristo. E essa culpa, ela é culpa tanto pelo seu pecado, quanto por saber, ter a certeza e a convicção de que Deus é justo e que Ele vai exigir dessa pessoa. Ele vai cobrar as atitudes, Ele vai cobrar o estilo de vida dessa pessoa, porque ela sabe quem Deus é. E ela sabe qual o caminho que ela deve seguir. Então, a gente pensa, nossa, que situação horrível, né, do ser humano. Que situação horrível a minha. Preso debaixo da lei. Ainda mais se eu for um conhecedor da palavra. Um conhecedor das Escrituras. Alguém que cresceu em um lar cristão, que foi educado na igreja.
a minha realidade é mais terrível ainda. Porque eu conheço a verdade, mas não caminho na verdade. Só que então Paulo, no capítulo 4 já, a partir do versículo 4, ele vai dizer a boa notícia. Aqui vai entrar o evangelho. Ele vai dizer que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, os que estavam presos sob a lei, a fim de que esses que estavam presos recebêssemos a adoção de filhos. Então um dia, Jesus Cristo, um dia a estrela da manhã, um dia o Deus eterno, Deus encarnado, se fez luz aqui entre nós. E ele veio, filho de mulher, não de qualquer mulher, ele veio filho de uma virgem, para que ficasse claro que a obra de Deus era de Deus. Se ele fosse filho de qualquer mulher, em qualquer casamento, poderiam dizer que ele era filho de um homem. Mas não, ele veio, encarnou, através da vida de uma virgem, para que ficasse claro que quem fez isso foi o Espírito Santo. Não foi José, não foi Maria, foi o próprio Deus. Então Deus, ele envia o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar e para nos tirar dessa prisão. E esse é o centro da pregação, esse é o centro da mensagem apostólica, esse é o centro da igreja. Essa é a mensagem que culto após culto é pregada nas igrejas. Pelo menos as igrejas que ainda pregam o evangelho. Nascido como homem, primeiro porque precisava ser um substituto, e nascido sob a lei, para que pudesse então cumprir a lei, e cumprindo a lei, ser colocado em nosso lugar. E o objetivo era justamente esse, fazer com que nós fôssemos filhos de Deus. Então eu pergunto, a lei pode resolver alguma coisa? O que a lei pode resolver? Para que a lei foi dada? Quem arrisca um palpite? Qual a razão da lei? Oi? Aponta para o pecado, mas ele aponta também para outra coisa. Para a misericórdia de Deus. Aponta para a misericórdia de Deus em Cristo. A lei, ela é uma faca de dois gumes. Ela mostra o pecado. Ela mostra, ó, aqui é onde você não deve ir. É como se fosse uma placa sinalizando, aqui é pecado, aqui não é. Ao mesmo tempo que ela é um sinal de culpa, porque agora você sabe qual é o caminho, você não tem desculpa. Ao mesmo tempo ela é também aquilo que aponta para Cristo. Olha, por aqui não vai dar certo. A gente não vai ser capaz de passar por aqui. A gente não vai ser capaz de cumprir isso aqui. Então eu preciso de alguma outra coisa. De alguém mais. E esse alguém mais é Cristo. Então a lei aponta para essas três coisas. A lei, ela não pode resolver o problema do pecado, mas pode fazer com que as pessoas se voltem para a solução do pecado, que é Jesus Cristo. E por causa de Cristo, nós hoje não somos mais estrangeiros, não somos mais escravos, não somos mais bandidos, vamos dizer assim, criminosos, inimigos de Deus. Agora, nós somos justamente o contrário, somos amigos. Jesus disse o que? Não os chamamos mais servos, agora chama o quê? Amigos. E por sermos amigos, por sermos filhos de Deus, é por isso que Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em nosso coração. E então nós nos tornamos templo vivo de Deus. Já não é mais um templo que recebe a presença de Deus, já não é mais um tabernáculo que recebe a presença de Deus, somos nós. Porque aqui agora é pedra, é tijolo, é cimento. Isso aqui é indiferente. Agora o templo de Deus é vivo, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora Deus habita em nós, eu não dependo mais de ir num tabernáculo para ver a presença de Deus manifesta ali. Eu não preciso mais ir no templo uma vez por ano para que Deus então desça ali e fale com o sacerdote, fale com o povo. Não. Deus habita em mim se eu tenho o Espírito Santo. Ele fala diretamente comigo se eu tenho o Espírito Santo. Ele se manifesta a mim se eu tenho o Espírito Santo, como Jesus disse que se manifestaria aos seus, porque eu agora sou o templo de Deus.
E essa relação é diferente de tudo aquilo que a humanidade já poderia ter passado ou experimentado. Nunca antes de Cristo a humanidade experimentou isso. Mas o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, vinha sobre alguns reis que eram ungidos. Mas tão logo vinha, poderia também ser retirado. Não havia a plenitude do Espírito, tal como há hoje nos cristãos. Então essa experiência intensa com o Espírito Santo é algo que só nós, depois de Cristo, experimentamos. Algo que com certeza Abraão desejaria, algo que com certeza Davi desejaria, Moisés desejaria, mas nenhum deles teve. Nenhum deles foi chamado de templo do Espírito Santo. Agora a igreja toda é chamada por Paulo de templo do Espírito Santo. Por causa dessa intimidade, dessa filiação, que nós não somos mais escravos, que nós não estamos mais presos ao pecado, que agora nós não vivemos mais debaixo da autoridade da lei. Não somos mais obrigados a servir o nosso pecado, incapazes de dizer não. Agora nós somos filhos. E se somos filhos, isso implica uma coisa. O que um filho tem direito de seu pai? Herança. Nós temos direito à herança. E é uma das poucas vezes que a Bíblia diz que a gente tem direito a alguma coisa. Todo filho de Deus tem direito à herança de Cristo. E que herança é essa? É uma conta gorda no banco? É uma vida próspera? Uma família grande? O que é essa herança? É o melhor da terra? Porque alguns dizem isso, né? Porque você é cabeça e não cauda, você vai herdar o melhor da terra. Que herança é essa? Quem sabe dizer? Vida eterna. A herança que nós recebemos é a vida que Cristo recebeu ao ressuscitar. O que aconteceu com Cristo vai acontecer com a gente. Cristo vai reinar sobre toda a criação, nós reinaremos com Ele. Então, a nossa herança, aquilo que nós recebemos de Deus, é muito mais do que uma terra verde aqui. Mas é vida espiritual. Faz parte, o reino celestial, nós reinaremos com Cristo. Mas ela não é só isso. O fato de estarmos lá no reino já é parte da herança. E esse é o Evangelho, de novo, é a nossa mensagem, essa é a mensagem da igreja. Você não precisa continuar uma vida vazia de significado, uma vida longe de Deus, uma vida de não conseguir enfrentar os seus desafios, os seus problemas, os seus pecados. Por mais que você conquiste coisas nessa vida, por mais que você tenha sucesso nessa vida, chega uma hora, geralmente isso com a idade, em que você percebe que aquilo ali não tem diferença. Que aquilo ali, no final das contas, tanto faz, um pouco mais, um pouco a menos. Vai chegar uma hora que aquilo ali você vai ver, que diferença isso vai fazer na sua vida? Porque não vai acrescentar um dia a mais, talvez nem tirar um dia a menos. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que existe um caminho que foi aberto por Cristo, para que a gente justamente não se apegue a essas coisas vãs, essas coisas fúteis. E eu comecei a fazer uma leitura no Instagram do livro de Eclesiastes. É um livro pouco lido, né? E menos ainda ensinado. E ele é um livro que se você ler assim desatentamente, só para ler, você vai ficar meio assim, deprimido. Você não vai ver razão em nada, não vai ver esperança em nada, porque o tempo todo, o mestre ali escrevendo, ele diz que tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E ele tem razão. Geralmente as pessoas só chegam a essa conclusão na velhice, porque elas percebem, que diferença faz isso tudo que eu conquistei? Posso morrer amanhã.
Isso aqui não me vale nada. E ele está dizendo, não vale mesmo. Tudo, o tempo que você gastou atrás disso, foi correr atrás do vento. Isso significa então que nós vamos ser completamente ascéticos, nós vamos para o deserto e viver sem ligar mais para nada, porque se tudo é ilusão, para que eu vou fazer alguma coisa? Eu até compartilhei um meme, eu acho que eu compartilhei com o pastor, né? Se quem trabalha morre e quem não trabalha morre também, vou trabalhar para quê, né? Para que eu vou viver? Se no final das contas todos nós morremos. Mas se você lê o livro até o final, você percebe que no final, a conclusão do escritor é que a razão de tudo isso é Deus. É estar diante de Deus um dia e responder diante de Deus pelo breve tempo que Ele me deu nesse mundo. O que eu fiz com esse tempo que Ele me deu? No final, o objetivo será: o que eu tenho a apresentar diante de Deus? Que vida eu tenho para mostrar diante de Deus? O caminho que de fato nos libertará da escravidão, que fará a vida fazer sentido, porque sem Cristo tudo de fato é ilusão, é justamente o caminho que Cristo abriu para nós. Mas para isso, nós precisamos chegar até a cruz. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos livrar dos nossos próprios esforços, nós precisamos nos render a Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma. Os versículos 28 e 29 diz que, sendo assim, sendo nós filhos de Deus, tendo nós nos entregado a Deus, feitos templos vivos de Deus, não pode haver, não é só que não pode haver nem grego, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Jesus Cristo. E se vocês são em Cristo, são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aqui está a verdadeira inclusão. Muito se fala hoje de inclusão. E muito se usa a inclusão para passar pano para pecado. Para que a pessoa não tenha que abandonar o seu estilo de vida, a sua velha natureza. Para que a pessoa não tenha que lutar contra o seu pecado. Cristo apresenta a verdadeira inclusão. É dizer não ao pecado. E entendendo que, ao se fazer um com Cristo, não existe mais hierarquia, não existe mais diferença de sexo, não existe mais um é mais importante do que o outro, não existe mais classe social, nada disso. Os socialistas, os comunistas reclamam tanto da luta de classes e falam que sempre o mais rico oprime o mais pobre e que essa luta nunca acaba. De fato tem um fundo de verdade, é de fato que muitos são oprimidos, que muitos poderosos oprimem os mais pobres, é fato isso. Mas a revolução não é a resposta. O comunismo não é a resposta é Cristo. Somente em Cristo não há luta de classes. O capitalista fala muito de que está tendo muito oligopólio, está tendo muito predadores aqui, e estão fechando as empresas pequenas, engolindo porque o mercado é predatório e só querem saber de lucro e lucro e lucro. A resposta para isso não é o livre mercado, é Cristo, é a igreja. Porque na igreja não há amor ao lucro. Na igreja, aquele que tem mais, cede o mais que tem para aquele que tem menos. Então, a resposta para as nossas lutas, para os nossos dilemas, não é a política A ou política B. Não é o partido A ou o partido B. É Cristo. Em Cristo, eu vou ser contra tudo aquilo que há de errado do lado A e do lado B. Em Cristo, eu vou ser contra a exploração do mais fraco. Mas eu também vou ser contra o aborto. Em Cristo, eu vou ser contra o lucro desenfreado, à custa das outras pessoas. Mas eu também vou ser contra a ditadura, em prol de algumas pessoas. Então, todo aquele que se coloca debaixo do cuidado de Cristo, não se engane. Não ache que porque você é conservador ou porque você não é conservador, você não vai ter que abrir mão de alguma coisa. Todo aquele que se coloca debaixo de Cristo tem que abrir mão de alguma coisa. Porque todo o sistema humano está errado, está fracassado.
Todo o sistema humano tem manchas de pecado em si. Talvez a gente não veja com muita clareza ou do nosso lado, porque a gente está aqui no meio. Mas a gente é muito bom de apontar os problemas do outro lado. E o outro lado é a mesma coisa. Eles são ótimos de apontar os nossos problemas, mas não enxergam os próprios problemas. Por quê? Porque não estão olhando para Cristo. Não estão olhando para a igreja. E essa é a verdadeira inclusão. Na igreja, não há mais poderoso, nem o pobre, nem o rico. Não há mais homem nem mulher, porque todos são um. Se todos são um, não há diferença. Eu não sou mais importante que o pastor, nenhum pastor mais importante do que eu. Cada um de nós tem a sua função. Cada um de nós serve com um propósito, e o propósito é edificar a igreja, para a glória de Deus. É edificar a igreja. Porque se todos nós crescemos juntos, para a honra e glória de Deus, então não tem por que haver divisão. Então não há mais barreiras, não há mais divisões, não há mais classes, não há mais hierarquias, porque Cristo é tudo em todos. E se fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. E a ideia de revestir, eu gosto sempre de lembrar, é de se vestir mesmo, de roupas. Se você olha para uma pessoa vestida toda de preto, com umas correntes de ferro, o que você vai dizer da pessoa? Alguém chuta? Pode julgar, gente, pode preconceito, vai. Joguem para fora os seus preconceitos. Quando você vê uma pessoa toda de preto, corrente, e vou facilitar, cabeluda, com as pulseiras assim, com aqueles, sabe aqueles negócios de ferro assim? Você fala, nem roqueira, metaleiro, né? Isso aí é um nível a mais ainda. Por quê? Porque a roupa da pessoa diz muito sobre a personalidade daquela pessoa. Agora, se você vê uma pessoa de calça jeans apertada, com uma fivelona aqui no cinto, um chapéuzão de cowboy, você vai falar que é o quê? Cowboy, ou no mínimo gosta, né, de um sertanejo, gosta de rodeio, porque a roupa entrega muito da personalidade. E é isso que ele está falando aqui. Você tem que se revestir de Cristo. Se vestir de Cristo é isso. A sua personalidade. A pessoa, quando olhar para você, tem que falar, não, essa pessoa é cristã. Não, mas você não tem como confundir. Você olha, você bate o olho e você vê, é cristã. Nós precisamos ser identificados com Cristo. Se nós somos policiais à paisana, né, crentes à paisana, tem alguma coisa de errado. Por que eu estou escondendo a minha identidade em Cristo? Eu estou com vergonha? Ou será que eu não estou, de fato, engajado em parecer como Cristo? Tudo isso são coisas para a gente pensar. Então, se eu estou na igreja, se eu estou no meio da igreja, se eu faço parte do corpo de Cristo, e se eu sou um com a igreja, eu preciso parecer com Cristo. Certo? Para encerrar, vamos para os nossos 5 pontos. Não são do calvinismo, mas vamos lá. Primeiro, em um mundo cheio de autoajuda sobre conhecer a você, sobre procurar ser a melhor versão de você, procure na palavra de Deus conhecer quem você é e quem Deus é. Porque a palavra de Deus vai dizer quem você é. Talvez você não goste de ler. Talvez você não goste de perceber que você é um miserável pecador. Que você é um inimigo de Deus. Que não há nada em você, não há bem nenhum em você. Talvez você não goste do que você vai encontrar. Mas você vai encontrar o que a Bíblia diz sobre quem é você. Então, de vez de procurar em palestras, em motivações, procure na palavra de Deus quem é você e quem Deus é. Porque toda vez que a gente procura saber quem é Deus e quem sou eu, fora das Escrituras, a gente corre o risco, não quer dizer que vamos fazer, mas corremos o risco de criar uma imagem enganosa tanto de quem eu sou, quanto de quem Deus é. Por isso que nós não podemos ficar à mercê de o que pregadores falam de quem Deus é. Nós precisamos conferir nas Escrituras o que Deus fala de quem Ele é. Segundo ponto é que o mandamento de Deus, ele serve para nos levar a Cristo. A lei está presente também para que nós nos lembremos que nós precisamos de mais. Eu não basto, eu não sou o suficiente. Meu esforço não é o suficiente.
A minha motivação não é suficiente. Eu preciso de alguém. Porque eu, por mim mesmo, não vou dar conta. E está tudo bem. A gente precisa entender que a gente tem certas batalhas que a gente não vence sozinho. E essa é uma delas. Ninguém pode ser perfeito sozinho. É preciso Jesus Cristo. É preciso Cristo em nós, através de nós, com o Espírito Santo, para que a gente, então, obedeça a Deus. Para que a gente chegue até Deus. E a lei quer te ensinar isso. Quer te ensinar, aqui você não vai conseguir nada. Você vai precisar de outra pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Terceiro ponto. Jesus entende os nossos dilemas. Porque ele se fez homem e ele nos salvou. Cristo, ao vir para essa terra, ele passou por todos os processos que nós passamos. Eu disse aqui outra vez, não sei se foi num culto de domingo ou numa quarta-feira, mas Cristo teve que aprender a ler, Cristo teve que aprender a falar, Cristo teve que aprender a andar, Cristo teve que aprender a usar o banheiro, Cristo teve que aprender a arrumar a sua cama, Cristo teve que aprender tudo que a gente teve que aprender. Mas por quê? Porque Deus tem que aprender alguma coisa? Não, porque ele se sujeitou como homem a experimentar a vida como homem. Então Cristo entende as suas lutas. Ele entende as suas dores. Cristo não pecou, mas isso não significa que ele não foi tentado. Inclusive a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Só que sem pecado. Então toda a luta que nós temos, às vezes a gente pode até pensar, nossa, ninguém me entende. Eu não tenho com quem falar, porque essa luta, eu não tenho com quem desabafar. Porque ninguém vai me entender. Uns vão me julgar, outros vão achar que não tem nada a ver. Porém, Cristo não. Porque Cristo entende as nossas dores, entende as nossas lutas, porque ele passou por dores e lutas à nossa semelhança. O quarto ponto é que não há divisões no corpo de Cristo. E isso vai nos levar até o quinto ponto. Se no quarto ponto não há divisões no corpo de Cristo, então não há maiores nem menores. Não há mais importantes e menos importantes. Não há pessoas que mereçam mais honras do que outras. Isso nos leva ao quinto ponto. Pare de fazer guerras que Deus nunca pediu que nós lutássemos. Deus está contra todas as divisões internas que nós criamos, inclusive as denominacionais. Recentemente, eu vi uma nota, assim, que eu fiquei muito triste de ter visto, onde havia um evento que estava sendo organizado na Igreja Presbiteriana de Alphaville. E esse evento era uma palestra com diversos pastores e líderes cristãos, mas de diversas denominações. E esses pastores, eles eram batistas, outros eram presbiterianos, haviam outros que eram continuistas, outros cessacionistas, um deles era pentecostal, outros não. E por conta de algumas figuras, vamos dizer assim, não tradicionais, ou se quiser falar abertamente, porque tinha continuistas, porque tinham pentecostais ali no meio, o povo, não a liderança da igreja, mas o povo que segue aquela igreja, algumas pessoas foram até os seus presbíteros, encheram eles de mensagem, porque que absurdo você chamar esse pastor para vir pregar aqui, que absurdo você chamar isso. E, no final das contas, cancelaram o evento. Um evento que não era para falar sobre teologia da prosperidade. Um evento que não era para falar sobre catolicismo. Não era para pregar heresia. Um evento onde havia pastores de denominações diferentes para falar sobre Cristo. Cancelaram o evento. Porque um grupinho falou, como assim vamos manchar a nossa igreja com a presença desses? Porque na cabeça deles eu acho que eram hereges, né? E aí eu pergunto, nós, e eu vou me incluir porque eu faço parte desse povo, nós reformados, a gente adora ser convidado para uma igreja pentecostal, para ir falar de Deus. A gente adora quando Augusto Nicodemos vai numa Assembleia de Deus, quando o Hernanes vai numa Lagoinha. A gente ama vender os nossos livros para eles.
Mas a gente, ao mesmo tempo, quando é para dividir espaços com pessoas que nós dizemos que são irmãos em Cristo, não, aí não se misture com essa gentalha. Por quê? Se não fazem parte do corpo de Cristo, por que nós aceitamos o batismo deles? Nenhum assembleano é rebatizado. Nenhum batista é rebatizado. Agora, se é para estar junto, não se mistura? Que evangelho é esse que nós temos seguido, que tem feito divisões no nosso meio? E esse pequeno grupo de pessoas que fazem barulho está crescendo cada vez mais. Está crescendo e nós não estamos vendo. Isso vai chegar num ponto onde nós podemos ver igrejas agindo como seita, onde a salvação está debaixo da igreja reformada, a salvação está debaixo da igreja presbiteriana, a salvação está com aqueles que subscrevem os catecismos, que subscrevem os 5 pontos do cânone de Dort, porque se você não crê no calvinismo, você não é salvo. Você precisa ser evangelizado. Se você não crê nas doutrinas de Westminster, meu Deus, não se misture. Por isso, esse 5º ponto é para a gente lembrar disso. Não há divisões em nosso meio. Uma coisa é uma igreja que prega teologia da prosperidade. E eu gosto de citar nomes porque Paulo citava nomes. Uma coisa é uma mundial, uma universal, uma plenitude. Outra coisa são pessoas, são irmãos na fé, que apesar de uma teologia diferente, eles adotam a mesma fé que nós em Cristo. E aí entram batistas, entram assembleanos, podem entrar também luteranos, alguns anglicanos, metodistas. Se bobear, eu acho até que quadrangulares, né, pastor? O mais difícil. Mas, falando sério, o que tem sido motivo de divisão em nosso meio? Porque Paulo diz que nós somos um. Será que nós estamos seguindo Apolo, Paulo, Pedro, ou nós estamos seguindo a Jesus Cristo? Será que o nosso alvo é Calvino? São os catecismos? Ou é Cristo? Importante a gente pensar nisso. Acho que é importante observar o seguinte: a unidade, né, ela é recomendada na Bíblia. Né? E é possível pensar no corpo de Cristo sem que o corpo de Cristo seja unido. Mas um ponto importante em relação a isso é que a unidade tem que ser em torno da verdade. Né? Então, a unidade a qualquer preço não é unidade. É só ajuntamento de pessoas diferentes, né, que professam ideias diferentes, muitas delas não condizentes com a palavra de Deus, no mesmo lugar. Então, acho que a unidade é importante, mas tem que ser unidade em torno da verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Não estou dizendo que está exclusivamente na igreja presbiteriana, porém, como presbiteriano, digo que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? E nós, assim, temos a preocupação de crer e pregar só a palavra de Deus. Em relação a pessoas pregando, né, de outras denominações, eu tenho cuidado com o púlpito, né? Muito cuidado, porque certos erros doutrinários se disseminam com uma facilidade imensa e são cridos com uma facilidade imensa, ao passo que certas verdades doutrinárias dá muito trabalho para que as pessoas creiam nessas verdades doutrinárias. Tanto é assim que, por exemplo, eu reviso os cânticos que a gente canta. Por quê? Porque algo cantado penetra mais na nossa mente até do que algo pregado. E tem certas coisas que são cantadas que não estão de acordo com a doutrina da palavra de Deus. Então, não sei especificamente o caso lá da igreja de Alphaville, não sei que evento era esse, sobre o que eles iriam falar, né? Estou falando sobre a minha prática como pastor, como pregador. Vem alguém pregar? Vem. Então, eu quero saber a linha dessa pessoa, né? Eu quero saber sobre o que, se ela é uma pessoa que tem uma fundamentação bíblica ou não. Porque caso contrário, né, a Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos cães que se intrometem no rebanho. Infelizmente, a gente tem que ter
um zelo por aquilo que é ensinado na igreja. Então, esse é o meu ponto de vista. Não, sim, eu entendo. É, é, a cautela, ela precisa ser tida. O problema, ao meu ver, nesse contexto específico, é que não são pessoas desconhecidas, sabe? São pessoas conhecidas de quem vai ao evento. E eu vejo que, eu que mexo mais com redes sociais, eu vejo que tem surgido uma inimizade entre irmãos na fé. E embora seja prudente a cautela, eu estou vendo as pessoas erguerem muros. E a Bíblia não nos chama a isso. Se eu sou incapaz de sentar à mesa com o meu irmão que pensa diferente de mim, o que eu estou fazendo? Porque eu não estou me sentando com um falso mestre, por exemplo. Não estou me sentando com, sei lá, um Edir Macedo da vida, um David Leonardo da vida. Não, estou me sentando com um pastor que pensa diferente. E a igreja sempre teve diversas formas de pensar. Essa coisa de que só existiu uma única igreja, isso é papo de católico, que nem eles acreditam nisso. Desde o começo da igreja, a igreja católica romana nem foi a primeira. A ortodoxa é muito mais antiga. E sempre houveram diversas igrejas, de diversas culturas, com diversos pensamentos. O problema é, que muro que eu tenho erguido? Eu tenho erguido um muro contra os falsos mestres ou contra os meus irmãos? Esse que é o ponto. E esse é um ponto a se tomar cuidado. Porque senão, de novo, a gente vai chegar ao ponto de que todo arminiano agora é herege. E já tem isso, tem vídeo de presbiteriano na internet falando, não, os arminianos são os hereges. Os arminianos, eles não são crente. Olha essa heresia. E eu não consigo ver um cristão defendendo esse tipo de coisa, assim, como se fosse normal. Ele está tão apegado às suas doutrinas que ele não enxerga que a possibilidade do irmão crer diferente, sem cair no erro. Não, mas arminiano é pelagiano. Aí falta a história da igreja, falta a história das doutrinas, certo? Alguém tem mais algum acréscimo para dar o nosso contribuir? Não? Uhum. Perfeito. Amém. Vamos, para encerrar, cantar mais um. Também com